Fala pessoal, olha só, o time do Flamengo venceu o Racing, né? O nosso Mengão aí. Um jogo muito difícil. O time argentino, como sempre, complica, né? A vida dos brasileiros. Enfim, vamos ouvir a análise do time da Jovem Pan aí, né? O que eles acharam sobre essa vitória do Flamengo. Uma vitória muito importante que, inclusive, os meninos da base que decidiram, né? O lateral Wesley e o Vitor Hugo aí, que é um volante meio, enfim, é polivalente, né? Joga em várias posições. E vamos ouvir, né, o que o pessoal da Jovem Pan comentou sobre isso. Já deixa o seu like, deixa o like aí, se inscreve no canal, nos ajude, tá bom, a chegar aos 200 inscritos. Tamo junto, vamos ouvir. Porque ontem o Flamengo conquistou uma vitória importante na Libertadores da América, 2-1 para cima do Racing, jogando no Maracanã lotado, e a torcida do Flamengo que já comprou mais de 40 mil ingressos para o jogo deste domingo contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, torcedor abraçando o time do Jorge Sampaoli, que não repetiu a escalação mais uma vez, não é... né, do perfil dele, 3 anos ele não repete. Não é do perfil dele exatamente, né? O São Paulo não repete escalação e o Flamengo bateu o Racing 2-1, primeiro gol do Wesley, aparecendo na área como se fosse ali um centroavante, e o segundo gol do Vitor Hugo, que entra na segunda etapa, quando o Sampaoli tira do time o Arrascaeta por questões físicas. Flamengo 2, Racing 1, mas não foi fácil. Racing todo fechadinho e tal. E já estamos com ele na linha, Mauro César Pereira. Mauro, muito boa tarde para você. A análise dessa vitória do Flamengo, que agora encosta no Racing e pode terminar na liderança do grupo, dependendo de uma combinação de resultados. Mauro, muito boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, companheiros. Eu estou aqui no Estádio Olímpico Ataturk, nesse momento, aqui atrás, né? Aqui na minha frente, eu não posso mostrar, infelizmente. Batem bola no gramado os jogadores da Inter de Milão. Há pouco eu vi a entrevista dos jogadores. Entre eles o Lautaro Martinez, também o Çalhanoğlu, que é turco, né, e o Darmian, italiano, e o técnico Simone Inzaghi, que vão tentar amanhã superar o Manchester City. Daqui a pouquinho tem a coletiva dos jogadores do City, né, o português Rubem Dias e o belga De Bruyne, além do técnico Pep Guardiola. Sobre o jogo, né, eu achei que foi um bom jogo. Eu acho que, mais uma vez, a gente é obrigado a ficar repetindo isso aqui, é bem chato, mas, enfim, há anos eu faço isso, eu e outros colegas. As pessoas acham que campeonato estadual e Libertadores são a mesma coisa. Que qualquer time argentino que não se chamar River ou Boca não vale nada, é só chegar e golear. Não é assim, né? Apesar de várias lições que já tomamos aqui, o São Paulo, que vocês falavam agora, já foi eliminado, o Colón, Defensa e Justiça, Talheres, em competições sul-americanas, o Estudiantes, 4 vezes campeão da Libertadores, ganhou o 4º título no Mineirão lotado em cima do Cruzeiro. Você tem vários exemplos aí de times que não são Boca nem River e que já triunfaram. O Independente foi campeão no Maracanã 2 vezes em cima do Flamengo, uma Supercopa e uma Sul-Americana. Mas, como não é o River, não é o Boca, o pessoal acha que vai ser fácil. O Racing fez um bom jogo, foi um adversário difícil, muito bem organizado, muito organizado defensivamente, mas atacando bastante também em dado momento. Houve um instante no segundo tempo que tinha tantas finalizações quanto o Flamengo, inclusive finalizações no alvo. Teve o gol, teve um chute perigoso do Rojas também no primeiro tempo. Enfim, um jogo difícil, um jogo estudado. E acho que o Flamengo ontem conseguiu uma vitória importante num pacote que tem Cruzeiro no sábado, Fluminense numa quinta, Vasco numa segunda e na outra quinta-feira o Racing. Ou seja, uma sequência de jogos importantes. E o Flamengo empatou com o Cruzeiro, ganhou os outros 3. Eliminou o Fluminense, goleou o Vasco com gols no primeiro tempo, um jogo que entra para a história do Clássico, e conseguiu a classificação, virtual classificação, só um milagre tira o Flamengo da próxima fase da Libertadores, como também será muito difícil, é muito provável que seja o primeiro colocado. Mas isso virou uma questão menor depois dos péssimos jogos que o Flamengo fez contra Alcas e Ñublense, especialmente fazendo um ponto fora de casa contra esses adversários que são muito fraquinhos, né? Então, acho que foi uma vitória importante, com ótimas mexidas do Sampaoli. Acho que ele fez mexidas interessantes. Ontem, por exemplo, essa história que o Arrascaeta não pode sair, porque pode decidir qualquer coisa. Você cascata. O jogador que está mal, está se arrastando, pode ser um craque que for. Na maioria das vezes não faz nada. Circunstancialmente, o jogador machucado ou mal fisicamente consegue fazer um gol, fazer uma boa jogada, resolver um problema. Mas não é o comum. Isso é exceção, não é a regra. E ele ontem já estava mal, já veio mal há algum tempo, não tem feito grandes jogos. Tem alguns momentos, né, que ele aparece bem como contra o Vasco, muita vontade naquele jogo profissional, bem livre. E os caras que vieram do banco foram super importantes. O Matheus França fez uma jogada instante do segundo gol, uma jogada individual muito boa, e o Pedro perdeu uma ótima oportunidade, uma rara oportunidade no segundo tempo. E a jogada do gol da vitória teve a participação do Pulgar e do Cebolinha,
e do Vitor Hugo, que fez o gol. Verdade, todos Marcelo, o Matheus França, Cebolinha e participaram do jogo. Vitor Hugo vieram do banco. Os caras que vieram do banco tiveram participação importante para mudar um pouco a cara do jogo e fazer o gol da vitória. Eu acho que foi bem o técnico, as vestidas foram boas, conseguiu uma vitória importante, não vai ser show de bola todo jogo, nenhum time vai ficar amassando adversário todo jogo. Outras equipes importantes também passam dificuldade. O River Plate agora fica mais próximo da classificação, por exemplo. O próprio Palmeiras teve que fazer um esforço para ganhar de virada do Cerro e do Barcelona de Guayaquil. Vitórias empolgantes, 4-2, virando o jogo, mas teve que fazer força, não foi fácil. Não foi tranquilo, chega lá, goleia e acabou. Tomou 2-0. E aí teve que virar, e o time teve que se empenhar, e conseguiu uma grande virada. Então, Libertadores é isso. Acho que ontem foi um jogo bom do Flamengo, não tão bom quanto em outros momentos dos jogos anteriores, mas com outro adversário, um jogo de muita pressão e numa sequência muito pesada. Então, quem acha que vai ter grandes jogos em si, não vai ter, não vai encontrar. Em algum momento vai oscilar. Então, o Manchester City, que daqui a pouco vai estar aqui batendo bola nesse gramado, perdeu agora para o Brentford no final do Campeonato Inglês. Deu uma relaxada, já era campeão inglês, ia para a final da Copa da Inglaterra e depois da final aqui da Liga dos Campeões, e perdeu para um time que é ali da oitava, nona posição, quer dizer, um time que é inferior, e ganhou as 2 vezes, aliás, nessa Premier League. Então, acho que o Flamengo fez um bom jogo ontem. O Racing foi um adversário bem chato, bem difícil, muito competitivo, e que melhorou já nos últimos jogos, já vinha jogando melhor, já se imaginava essa dificuldade, e acho que o Flamengo conseguiu uma vitória bem importante. Não foi um show de bola, mas a Libertadores não vai ser construída só com shows e com atuações históricas. Você vai ter dificuldade aqui e ali, e nesses jogos é importante saber encontrar soluções. Eu acho que o técnico e os jogadores as encontraram ontem numa vitória muito importante. Vampeta, Vanderlei, Piperno, Bruno, vitória para o Flamengo se aproximar do Racing e chegar na última rodada. É claro, precisa aí de uma combinação de resultados, né? Precisa vencer o último jogo com pelo menos 2 gols de diferença. O Racing tem que empatar na última rodada com o Nublense, aí sim o Flamengo será o líder do grupo. Mas tá aí, Vamp, Flamengo 2, Racing 1. Assisti o jogo, né? Flamengo, mas o mais interessante, sabe o que vai ser? O sorteio. O pessoal que gosta dessas emoções, eu também gosto. Porque, ó... Pessoal, o que o Vampeta vai falar agora é muito interessante, realmente, porque os times que estão ficando em segundo lugar é pedreira também, hein? Você vai ter muitos... Só ouve o que ele vai falar. Ó, o Racing provavelmente em primeiro lugar, garantido. Palmeiras, primeiro lugar. Atlético Paranaense, primeiro lugar também. Boca Juniors, primeiro. Fluminense, primeiro. É o que tá me vindo aqui na cabeça agora. Aí, em segundo lugar, Atlético Mineiro. Atlético. River Plate. Flamengo. O sorteio vai dar grandes emoções. E tem aquele grupo que com o Argentino Júnior e Del Valle. O Del Valle primeiro. Eu acho que o Del Valle ganhando o Argentino Júnior lá. Aí tem outro grupo ali que não tem mais que eu não vejo, o grupo do Libertar, tem outros lá. Mas assim, alguns que me vêm à cabeça assim rapidinho, vai ser o sorteio, vai ser emocionante. Pode dar Palmeiras e Flamengo, pode dar Palmeiras e River. Boca Juniors primeiro Atlético também. Mineiro. Boca Juniors primeiro do grupo. Não, eu tô falando mesmo. Flamengo e Boca. Flamengo, Pode dar mesmo. Vai nas dar. oitavas. Já nas dar oitavas. River e Às vezes a gente espera um pouquinho. Internacional pode ficar em segundo ou primeiro. Não, o Internacional não tem como ficar em segundo. Se ele perder, ele tá fora. É isso. Porque o Nacional vai ganhar daquele time lá ruim. Metropolitano. Se o Inter Empatar, tá fora. E o Nacional ganhar, ele tá fora. Tá fora. E o Inter é invicto, hein? Tá invicto, né? Sim, ele pode ser eliminado. Eliminado, invicto. A Argentina já tem 4, né? Só falta o River, né? Tem o... Ficou fora o Patronato. Oficialmente tem 3 e só falta o River confirmar o oficialmente. Racing, Boca, o Argentino Júnior E do Brasil, só o Corinthians eliminado, hein? Quer dizer isso. Só deixando claro. Porque o Chicante falou assim, sabe de uma coisa? Você é eliminado porque no currículo, na história do Corinthians, não tem Sul-Americana. O Corinthians quer a Sul-Americana. Busca, Tá explicado. O único time que tem todos os títulos no Brasil é o Internacional de Porto Alegre, que é pouco rival do Corinthians, né? Sim. Então o Corinthians falou assim, sabe de onde vamos ser eliminados para ganhar a Sul-Americana que nós não temos. E passando pelo São Paulo. E já a gente vai falar mais do Corinthians, essa polêmica aí, do Marcelinho com o Cássio. Tá maluco, Marcelinho? 2 ídolos do Timão. Mas falando do Flamengo, hein? Bruno Prado, Piperno, Vanderlei, vitória importante, vitória
que o Flamengo agora se aproxima do Racing. O Mauro César falou, Libertadores é assim, não tem jogo fácil. Verdade. Ele até usou o Palmeiras de exemplo, né, que sofreu para ganhar do Cerro Porteño, foi de virada, virou para cima também do Barcelona de Guayaquil, e ontem também não foi um jogo fácil pro Flamengo, mas conseguiu o que precisava, que era a vitória, era vencer ou vencer ontem, Bruno Prado. Sim, e é verdade. Acho que muitas vezes a gente superestima a capacidade dos nossos times. A gente acha que os nossos times são melhores do que eles são. E não são, não são. Eu falei já várias vezes aqui, esse domínio brasileiro dos últimos anos é domínio de Flamengo e Palmeiras. E mesmo assim com momentos duros. O Flamengo de 2019, lembrado com razão, passou nos pênaltis pelo Emelec, ganhou a final com 2 gols no finalzinho ali com o River Plate. Não parece que depois que vai passando o tempo, parece que ganhou de 10-0 de todo mundo, e não é assim. O Palmeiras, na final no Maracanã contra o Santos, ganhou de 1-0 com o gol do Breno Lopes aos 49 do segundo tempo. Teve uma semifinal com o River Plate duríssima, venceu 3-0 lá, tomou 2 aqui, tomou uma pressão imensa. Então não é dessa maneira. E os outros, né, fora Palmeiras e Flamengo, os outros não são melhores que muitos times da América do Sul. O domínio é de Palmeiras e Flamengo, que são brasileiros, mas não é que todo mundo é assim. Os times brasileiros vivem apanhando dos outros aí. O Palmeiras e o Flamengo sim que conseguem, mesmo quando não estão num bom momento. O Flamengo esse ano, que é um ano que o Flamengo teve muitos momentos ruins, ele não ganhou a Recopa do Del Valle, ele perdeu pro Alcas, ele empatou com o Nublense, ou seja, eles são dominantes, mas quando eles não estão tão bem, eles se enrolam também. O Flamengo deve passar em segundo no grupo, deve passar atrás do Racing. Então, exatamente porque contra Alcas e Nublense só fez 1 ponto fora de casa, que são times bem fracos. Então, esses são dominantes, mas mesmo os dominantes, quando não estão bem, sofrem. E o Flamengo, ele está num bom momento, comparando com o restante da temporada, ele não perde, acho que são 9 jogos, é uma coisa assim, né, que ele não perde. Tem alguns bons jogos, outros nem tão bons. O torcedor tem que esquecer essa coisa de 2019, que é um fantasma terrível. O Flamengo às vezes é mais cobrado do que deveria por causa disso, que todo mundo imagina que teremos malabaristas fazendo shows e espetáculo e fogos, assim, um espetáculo pirotécnico. E não, assim, é um time que já voltou a ser competitivo, isso acho que o São Paulo já conseguiu. E que não sei se em algum momento vai jogar assim, um futebol brilhante com frequência. Pode nem acontecer, mas ele é competitivo. Ele está a 3 pontos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, que eu vejo ali que são os 2 principais no Campeonato de Pontos Corridos. Ele está a 3 do Palmeiras. Ele não está longe do Palmeiras, que está invicto. Na Libertadores, em primeiro ou em segundo, ele vai passar. Aí no mata-mata, ele é um candidato. Na Copa do Brasil, ele está aí nas quartas. Ele eliminou o Fluminense. Agora está nas quartas de final. É candidato também. Então voltou a ser competitivo. Mas talvez esse ano tem uma pequena transição aí, porque o Flamengo voltou a ser competitivo e ele não está dependendo das suas estrelas. O Flamengo nos últimos anos, os grandes momentos têm muito a ver com Everton Ribeiro, com Arrascaeta, com Gabigol, com Bruno Henrique e com Pedro. Esses 5, né? Era o quarteto com Bruno machucou, entrou o quarteto com Pedro ano passado e teve ali uns 2-3 meses muito bons. Ontem, gol de Wesley, gol de Vitor Hugo, com o Cebolinha participando, com o Matheus França participando, como o Mauro destacou. Claro que a Arrascaeta, Gabigol, Pedro, Everton Ribeiro ainda são importantes, mas parece que hoje o Flamengo tem outras alternativas. A Arrascaeta não faz um grande ano. Aí vamos lembrar, contra o Fluminense ele fez alternativas vindo da base, né? Vindo da base. Ou o Ayrton Lucas, né? Que é um cara que veio lá da Rússia. Então o Flamengo hoje, claro que eles ainda são importantes, mas a Arrascaeta não faz um bom ano, Gabigol não faz um bom ano, Pedro começou bem e não está bem já há um tempinho, e o Everton Ribeiro também oscila bastante. Hoje não parece que é um Flamengo que dependa deles para ser competitivo. Talvez dependa deles bem para dar um espetáculo maior, mas para competir, já me parece que esse Flamengo de Sampaoli não depende deles. Se tiver eles bem, ótimo, é lógico que eles ainda são importantes. São atuais campeões da Libertadores e da Copa do Brasil. Mas já parece que é uma transição para outros jogadores ganharem um protagonismo. E eu acho que isso é positivo, porque esses caras não vão estar bem para sempre. Eles vão ficando mais velhos, eles vão ter um problema físico. Então, eu acho que talvez esteja esse ano nessa transição. O Flamengo pode competir, mesmo que esses aí não estejam tão bem. Eu vi uma entrevista, já que amanhã a gente vai transmitir a final da UEFA Champions League, do Rio Ferdinand, zagueiro, com o Guardiola. E o Ferdinand pergunta pro Guardiola, os seus times são sempre protagonistas, né? Vem ano, vai ano, continua ali no topo, conquistando títulos, qual que é o segredo? Aí ele pergunta pro Ferdinand, você foi campeão da Premier League quantas vezes? Aí ele, 6. Aí o Guardiola, com o mesmo time?
Aí o Ferdinand, não. Ele falou, tem que mexer, tem que chacoalhar, tem que encontrar outras formas de jogar, outros jogadores. Ele falou, eu sou campeão todo ano, mas não sou campeão com os mesmos jogadores, né? E a gente vê que o Flamengo, Vampeta, Piperno, Vanderlei, até nesse trabalho de mercado, né? Tá procurando aí Nicolás de la Cruz, Alan do Atlético Mineiro, já contratou Luiz Araújo, e tem esses garotos que estão jogando bem. Mas Pedro mesmo... Tá tentando mexer um pouco no plantel aí. O Bruno Prado sempre falou aqui no programa, mesmo no auge, lá em 2019, aquele Flamengo lá com o Bruno Henrique voando, Nossa, isso aí. o Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, você falou que não deu 8 jogos que eles jogaram. Aqueles 11 que todo mundo lembra, aquele time de 11 ali que todo mundo lembra, eles iniciaram 8 jogos juntos. 8 jogos, né? 8 temporadas. De 70. E a temporada chega a quase quantos jogos da 38, né? Só de brasileiro. Mais de 70, com certeza. Mais de 70. 8 jogos, ó. O Vamp. E o São Paulo não repete escalação. A famosa linha do Santos Noval, Mengal, Pelé, Coutinho, Pepe, jogou juntos, de fato, poucas vezes. Porque sempre trocava alguém. Por isso que tem o negócio do Lima, Coringa, né? Você pega a seleção brasileira de 70, o famoso time do Brasil, para mim, o maior da história e tal. Sabe quantas vezes esse time jogou junto? 3. Isso é verdade. Mesmo no meio da Copa, A Copa do Mundo 2002 mesmo. A Copa do Mundo 2002 que eu tive a oportunidade de ir. Nenhum amistoso antes. Copa do Mundo de 2002 que eu tive a oportunidade de ir. Começa com o primeiro jogo, começa com o Juninho Paulista. No segundo jogo já não é mais o Juninho. Aquele time que o Vampeta fez parte, né, do Penta, aqueles 11 que jogaram a final, que fica marcado. Qual foi o time titular do Penta? Falando da final. Eles jogaram 2 jogos. Nas quartas com a Inglaterra e a final. Porque na semifinal com a Turquia, o Ronaldinho Gaúcho estava suspenso. Jogou Edilson. O time do Tetra, também, que todo mundo lembra da final, ele jogou os últimos 3 jogos. Que foi quando entrou o Mazinho no lugar do Raíssa. O Leonardo foi expulso contra os Estados Unidos, entrou branco. Aquele time ele existiu, aqueles 11 por 3 jogos. Então, aí... Pessoal, é isso aí, né? Esse é o vídeo de hoje, ó. E realmente o Flamengo não tá com as suas maiores estrelas na melhor fase, né? Arrascaeta machucado sempre. Gabigol tá numa fase ruim de fazer gol. O Pedro também tá numa fase ruim, não estão fazendo gols, né? O Gabigol até que desencantou esses dias, né? Mas a fase é ruim, mas os meninos da base estão dando conta do recado, né? O Matheus França tá jogando muito bem, né? O Ayrton Lucas, que o Flamengo trouxe ele da Rússia, né? Tá jogando muito bem, tá voando, né? Então, é isso aí. Por isso que é bom o time tá com um bom elenco, né? Que nesses momentos assim tem que recorrer a peças. E o Flamengo tá com muitas peças boas, né? E é isso aí, pessoal. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.